que somente o Senhor é Deus, meu Pai. Somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite, meu Pai, pelos louvores, a qual foi entoado aqui nesta noite, meu Pai. Mas é chegado para o momento, Pai, que nós queremos ouvir a voz do Senhor, Pai. É chegado o momento, Pai, que nós queremos, ó Pai, que o Senhor fale conosco de maneira, Pai, simples e eficaz, meu Pai. Neste momento, ó Pai, eu quero apresentar, Pai, a vida da nossa irmã Yara em Tuas mãos, ó Pai. Porque eu sei, meu Pai, que o Senhor já tem ministrado, ó Pai, a Tua palavra no coração da Tua filha, da Tua serva, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que o coração dela arde, ó Pai, esta noite, esquema, meu Pai, por Deus. Eu sei, meu Pai, que o Senhor há de usá-la, Pai, uma vez mais, ó Pai, como bênção em nossas vidas, meu Deus, aqui neste lugar, Pai. Pai, eu peço, meu Pai, que ministra nossos corações, ó Pai. Que não seja, Pai, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, Pai, como o Senhor já tem ministrado no coração da Tua filha, meu Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, meu Deus. Fale conosco, Pai, através da Tua filha, meu Pai. Usa, ó Pai, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Deus Santo. Senhor, aleluia. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor mais uma vez. Eu estou um pouco foe, mas nós vamos falar sobre essa palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos abrir o texto em Lucas, Grande capítulo Deus. 14, verso 25. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi, como o título aqui já diz, o preço do discipulado. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a oportunidade de estar aqui. Irmãos, todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade de trazer alguma ministração aqui nessa casa, uma palavra que vem confrontar muitas coisas na minha vida, né? E eu tenho certeza que se é para confrontar o Senhor, Ele tem que tratar conosco mesmo, né? Começando de quem ministra. Então, que a vontade do Senhor seja estabelecida. De antemão, quero dizer que essa reflexão ela não é minha, é uma palavra que eu ouvi essa semana, dentro do tema que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu vou estudar, eu vou pesquisar o tema, eu assisto pregações, imagino que os irmãos façam isso também, né? Para preparar a palavra. E eu ouvi uma palavra muito forte do pastor Jonas Madureira, da Presbiteriana. Não sei se os irmãos aqui conhecem, ele é um teólogo, um pastor, teólogo, filósofo da Presbiteriana. E ele traz esse tema. E hoje eu quero compartilhar com você essa reflexão nessa noite. Que falou comigo e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração também nessa noite. Amém? Lucas 14, verso 25 em diante diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Deus Santo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para que se tenha dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém?
Pode se sentar nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Esse texto, irmãos, o Senhor, diferentemente aqui de alguns textos, como o Sermão da Montanha, por exemplo, que eu preguei, não sei, acho que foi na última, o Senhor não está se direcionando especificamente só para os discípulos aqui. É para todos aqueles que estavam ouvindo. Tanto que a palavra vai dizer, no primeiro versículo que a gente leu, uma grande multidão ia acompanhando Jesus e voltando-se para a multidão e voltando-se para ela, o Senhor começou esse discurso. E esse discurso, quando a gente lê, até mesmo para nós, né, que somos cristãos, né, imagina alguém, aqui não tem ninguém que não é cristão, né? Mas imagina se alguém aqui que não fosse cristão estivesse aqui hoje e me ouviria ministrar sobre essa palavra e diria, nossa, mas como que Jesus pôde falar coisas desse tipo tão pesadas para aquelas pessoas? Como que ele me pede para renunciar minha mãe, meus filhos, minha esposa, e se eu não fizer isso, eu não posso ser discípulo dele? Aparentemente parece um texto bem duro, mas nós vamos entender nessa noite o que o Senhor Jesus quis dizer com isso. Todas as vezes que nós vamos tomar decisões na nossa vida, não sei se você passa por esse processo antes de você fazer qualquer coisa, né? Pelo menos o ser humano, né, racional, ele vai calcular o preço, ele vai pensar nas consequências das suas ações, né? Por exemplo, quero prestar curso, eu vou fazer uma universidade, mas eu não só vou pensar que eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma universidade, eu vou pensar que curso eu vou fazer. Se for particular, eu vou ter dinheiro para pagar o curso? Por quanto tempo? Eu vou trabalhar e por quanto tempo eu vou estar empregada para poder arcar com esse custo? Esse curso reflete aquilo que eu quero exercer? Ele reflete a minha personalidade, aquilo que eu penso que seja melhor para mim? Ou seja, cada decisão na nossa vida, ela tem que ser pensada. Nós não simplesmente vamos lá e agimos, né, de supetão, como se as coisas fossem simples. Não. Eu vou casar, mas eu preciso ter emprego. Como que eu vou sustentar uma família? Né? Eu vou ter filhos, mas como que eu vou sustentar meus filhos se eu não tenho condições financeiras, se eu não tenho uma estrutura, se eu não tenho uma casa? O normal não é que nós pensemos nas coisas e nós calculemos se aquilo ali vai dar certo, se aquilo ali está bem planejado. A gente faz isso. E é o certo que a gente faça isso mesmo, porque decisões importantes, elas trazem consequências para o futuro. Então, uma decisão que nós tomamos aqui hoje, ela vai refletir no seu amanhã, né? Muito possivelmente. Por exemplo, se eu exerço e se eu escolho uma faculdade, um curso errado, eu vou ter perdido o meu tempo, mais ou menos 4, 5 anos, vou ter perdido o meu dinheiro. Ou seja, gera consequências para o nosso futuro. E na vida espiritual, irmãos, não é diferente. Os cálculos nós não fazemos apenas na nossa vida pessoal, nas nossas pretensões, nas coisas que nós queremos obter. Na vida espiritual também nós temos que calcular. Nós temos que pensar se realmente nós estamos aqui para fazer algo para Jesus. E por que nós estamos aqui fazendo algo para Ele? E como nós temos feito esse algo para Ele? E se isso tem agradado a Ele? Enfim, nós temos que pensar nessas questões. E pensar se eu vou dar conta de fazer isso. Se eu vou conseguir chegar até o final. Se eu vou conseguir trilhar esse caminho com o Senhor. Se eu vou conseguir trilhar esse caminho do Evangelho que é penoso, como nós já vimos, né, na ministração passada. Se eu vou conseguir, não é simplesmente aceitei Jesus, bora lá. Não é assim, simplesmente aceitei Jesus e vamos entrar no meio do povão. Não, nós calculamos, nós temos que pensar se realmente é um caminho que nós queremos seguir.
Hoje em dia o evangelho, infelizmente, está muito convidativo. Quando a gente vai pregar e quando a gente vai falar de Jesus para alguém, nós fomos no parque nessa semana para evangelizar. Dificilmente, eu não fiz isso, né? Eu imagino que ninguém deve ter feito. Dificilmente nós vamos abordar uma pessoa e nós vamos falar de Jesus para ela e vamos falar que seguir Jesus não é só coisa boa, não. Tem uma parte que é sofrimento, você vai sofrer muito, você vai passar algumas privações. Ninguém fala isso. Você já falou para a pessoa, quando você vai pregar, você vai falar de Jesus, você vai falar a parte ruim? Não fala, né? A gente só fala, Jesus te ama, Jesus tem um plano para você, vem, que Jesus tem bênçãos para te dar, Jesus tem caminhos abertos para você, Jesus tem um caminho diferente, Jesus tem prosperidade, Jesus tem muitas coisas. Mas nós não falamos sobre o custo do Evangelho. Não falamos sobre o preço de ser discípulo. E nessa noite é isso que Jesus está falando conosco, né? E a palavra do Senhor fala aos nossos corações. Não é simplesmente ser discípulo, irmãos. A minha decisão em ser discípulo de Jesus, a minha decisão, não apenas quando eu levantei as mãos de forma simbólica, mas a minha decisão quando eu conheci Jesus e quando eu quis ingressar nesse caminho que nós estamos aqui hoje, ela tem custo. E o custo é muito alto. E por esse custo ser muito alto, nem todo mundo consegue chegar até o fim. Porque o próprio Jesus disse: se alguém não é capaz de renunciar àquilo que mais ama, não é capaz de tomar a sua cruz, não é digno de mim. E não pode ser meu discípulo. Não são minhas palavras, são palavras do próprio Cristo. Não pode. Você não está habilitado, você não está capacitado para ser meu discípulo. Se não há renúncia, não há discipulado. Se não há renúncia da nossa parte, o que nós temos feito aqui apenas é ser seguidores de Jesus. Está no meio da multidão, mas não é discípulo. Jesus estava falando para a multidão aqui no texto. Porque multidão não é discípulo. Multidão não é discípulo. E o pastor vai dizer algo interessante que nós vamos abordar aqui nessa noite, que existem dois sentidos de discipulado. O primeiro é que existem pessoas que ensinam a seguir Jesus, mas não seguem Jesus. E existem pessoas que por não seguir de fato Jesus, mas ensinam Jesus, nunca serão capazes de seguir de verdade. Não sei se vocês entenderam, porque é um trocadilho aqui de seguir. Mas são dois sentidos. Ensinar pessoas a seguir Jesus. Tem aquele grupo que ensina pessoas a seguir Jesus, mas não seguem, ensinam, mas não fazem. E por não fazer, não são capazes de ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus. Você pode estar fazendo o que for que você está fazendo, mas ensinar você não está não, porque você não segue. Está vendo que uma coisa depende da outra? Duas coisas, uma consequência da outra. E aqui, Jesus está falando de quem vai ser de fato seu discípulo e que vai ser capaz de fazer discípulo. Só faz discípulo quem é discípulo de verdade de Jesus. Quem já foi capaz de fazer todas as renúncias, de que entendeu o preço, o custo. E o texto de Jesus está dizendo: olha, existe um custo para ser meu discípulo. Existe um preço que tem que ser pago para aqueles que querem me seguir. Você já foi num show? Todo mundo já foi num show, né? Ou num evento muito grande, tem muitas pessoas. Uma multidão, muito provavelmente parecido aqui, né? Com o texto que diz que Jesus, voltando-se para a multidão, para muitas pessoas, começou a pronunciar esse texto. Nós vamos em eventos gospel, nós vamos em cultos, às vezes que está muito lotado, que está muito cheio. Mas nem todos aqui são discípulos. Às vezes estão só imersos dentro da multidão. Sabe por quê? Que a característica da multidão,
A multidão, como diz o pastor Jonas, ela é cinzenta. A multidão, ela não tem personalidade nem identidade. Ela se cala. A multidão só segue. Sabe aquele negócio de você seguir o que o outro está fazendo? Você segue, está seguindo. Muita gente seguia Jesus. Multidões e multidões seguiam Jesus. Está ali no meio. Mas não mostra o rosto, não mostra quem é, não confessa diante dos homens, não é capaz de dizer quem é e por quem luta e quem ama e o que faz. Está escondido no meio da multidão. Deus Santo. E multidão não é discípulo, irmãos. Deus. Não é. E nós vamos ver aqui três quesitos no texto que vai dizer o que é o custo. Que custo que nós temos que pagar? Que custo que nós temos? Qual é o preço que nós temos que pagar para ser discípulo de Jesus? O primeiro preço, nós temos que ter um certo tipo de amor. Verso 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o primeiro preço, o primeiro custo. Muitas pessoas vão confundir esse texto, vai achar esse texto pesado, porque eles vão dizer que Jesus está falando que nós não podemos amar a nossa família, que Jesus está falando que nós temos que anular o nosso sentimento pela nossa família, mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que nós devemos amá-lo mais, ainda mais do que nós amamos aqueles que Ele nos deu. Ou seja, existe um lugar na nossa vida, existe um único lugar, um centro que Jesus tem que habitar. E nesse lugar não pode estar sua mãe, não pode estar o seu filho, não pode estar o seu marido, não pode estar ninguém. É só Jesus. Não é que eu não tenha que amar a minha mãe, que eu não tenha que amar meu irmão, meu parente. Não. Eu vou amá-los, mas eu amo mais Jesus. Esse é o primeiro preço. E esse é o primeiro custo. Porque é difícil, irmãos, nós amarmos Jesus com todas as nossas forças e colocar Ele no centro da nossa vida. Não vou dizer aqui que é fácil, porque não é fácil. Colocar Ele como único, como suficiente, não é fácil. Sabe por quê? Porque quando não se é discípulo, quando está no meio da multidão cinzenta, no meio daquele monte de pessoas que não se compromete com nada, que não tem responsabilidade com nada, nós começamos a ressignificar o que as Escrituras dizem. Ah, mas as Escrituras estão falando de amor, tá? Eu amo Jesus. As Escrituras estão falando que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo. É isso que a Escritura está dizendo. Não está dizendo que você ama um pouquinho, que você ama mediano, que você deve amar conforme as suas circunstâncias, conforme o seu emocional, conforme você está bem ou não está. Não, a Bíblia está dizendo, ame ao Senhor de todo o seu coração, de todas as suas forças, e Ele deve ser o centro. É isso que as Escrituras dizem. Mas aí nós começamos, sabe, a multidão, aquele que não é discípulo, ele começa a ressignificar o que as Escrituras dizem. E aí ele começa a mudar o que as Escrituras estão falando. Porque é mais confortável para mim. Não, mas as Escrituras falam sobre casamento, a gente precisa do ato, do sacramento, mas isso foi escrito há muitos anos atrás. Hoje a gente vive no século XXI e a modernidade nos dá espaço para que haja união estável. Não, querido. Nós não estamos aqui para ressignificar. A Bíblia diz que tem que ser assim, e é assim. Ou nós aceitamos os termos de Jesus, as regras dele, ou não é discípulo. Dá lugar a história para a multidão. Porque o discípulo acata os termos e as ordens do mestre. Se Jesus está falando que casamento é assim, se Jesus está falando que amor é assim, é porque é assim.
E se Ele está falando que se Ele não for o centro da nossa vida, nós não somos discípulos dele, nós não somos. Nós não somos porque nós não somos capazes de amá-lo mais do que a nós mesmos, nem do que outra pessoa. Jesus não quer que nós venhamos negar as nossas relações familiares. Não é isso que Ele está falando, não, irmãos. Mas a sua família, a minha família, ela não nos redime do pecado. Não foi ela que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Eles não podem te salvar. A nossa família não nos salva. A nossa família não nos redimiu. Quem nos redime, quem nos salva é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. E Ele tem que ocupar o primeiro amor. Nós temos que ter primazia, colocar Jesus acima de todas as coisas. Porque o discípulo coloca Jesus acima de todas as coisas. E esse é o primeiro preço a pagar, que Jesus está falando no texto. Nós temos que aceitar os termos que Ele está colocando. Nós temos que aceitar as regras que o Senhor está colocando para ser discípulo. Nós não amamos a Jesus como eu amo, como você ama, por exemplo, seu marido ou seu filho. Nós não amamos a Jesus como amamos qualquer pessoa. Nós amamos a Jesus como Deus que Ele é. Supremo, perfeito, maravilhoso, Salvador eterno. O amor que nós dedicamos a Ele, irmãos, não é igual ao amor que eu dedico para alguém que eu amo da minha família, não. Eu amo Ele mais do que eu amo a minha família. Se você fechar seus olhos aí e pensar em alguém que você ama muito, muito, vai vir alguém na sua mente agora. Eu amo demais essa pessoa, nem sei o que faria sem ela. Pois é, amar Jesus é amar mais do que você ama essa pessoa. É esse amor que Ele requer para nós, para ser discípulos de Jesus. É amar muito mais. Não vou negar aqui as minhas relações familiares. Não vou amar menos quem faz parte da minha família. Mas depende com que intensidade que eu amo a Deus e com que intensidade que eu amo a minha família. Porque se nós amarmos mais as pessoas do que a Deus, nós vamos colocar ela no centro da nossa vida e nós vamos idolatrá-las. Vai virar idolatria. Já não é Deus quem governa a sua vida, mas é aquela pessoa que você ama. Ela governa seus sentimentos, suas emoções, suas ações. E o dia daquela pessoa te decepcionar, o dia daquela pessoa te frustrar, você perde as bases. Porque você colocou aquela pessoa como centro na sua vida e começou a idolatrá-la. Mas quando Jesus é a base do nosso amor, Ele é o centro do nosso amor, nós amamos da forma correta as pessoas. Nós amamos as pessoas da forma correta, na forma que ela é verdadeira, que ela é real. Um amor puro, um amor que não aprisiona, um amor que não idolatra. Porque Jesus nos ensina o que de fato é amar. O segundo custo para ser um discípulo de Jesus. Deus Santo. Verso 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Querido, o Evangelho vai custar a nossa tranquilidade, a nossa paz. A paz do mundo aqui, a tranquilidade desse mundo, vai custar. E aí nós não falamos isso para as pessoas, né? Olha, você vai vir para Jesus, mas você não vai ter uma vida tranquila nunca mais. É luta mesmo, é batalha espiritual. A gente não fala isso para as pessoas. Não, a gente só mostra a parte boa do Evangelho. Jesus te ama. Vem como estás. Mas existe custo, existe preço a pagar. E aquele que não carrega a sua cruz, não toma a sua cruz, não pode ser discípulo de Jesus. Quantos slogans, quantas coisas a gente vê por aí de igrejas, né? Venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e sua vida vai ser transformada, suas finanças, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Isso é heresia, irmãos.
Isso é fake news, como diz, né, nas redes sociais. É mentira. Não existe evangelho sem cruz. Se você está aqui e a sua vida está muito boa, não está acontecendo nada, tem alguma coisa errada na sua vida. Será que você é discípulo mesmo? Porque o discípulo carrega a cruz. Tem alguma coisa muito errada se sua vida é um mar de rosas, se sua vida é uma tranquilidade que só você não passa nada, você não tem problema de nada, você não enfrenta batalhas espirituais, você não enfrenta nada. Então alguma coisa errada com você. E muito errado. Porque o discipulado custa sim a nossa tranquilidade. Porque o mundo, sabe, ele vai nos oferecer outros amores que não é Jesus. Vai nos oferecer muitos outros amores. E aí, o meu primeiro custo, ele não foi bem estruturado, porque eu não amo Jesus de verdade. Ele não é a base do meu amor. Então, quando chega aqui, não carrega a sua cruz. Qualquer coisinha que me ofereça, qualquer coisinha que eu estou olhando, eu já estou entregando os pontos. Eu já estou adorando Baal, eu já estou me rendendo diante de Astarote, eu já estou fazendo um monte de coisas. Eu já estou dividindo. Porque Jesus não é a base do meu amor. E quando vem as tempestades, quando vem as dificuldades nesse percurso de evangelho, nessa vida com Cristo, aquele que Jesus não é a base do seu amor, se Jesus não é a base de tudo, não é o centro da sua vida, você não vai suportar. Não vai suportar, não vai aguentar, vai começar a murmurar, vai começar a dizer que Jesus te esqueceu, vai começar a blasfemar contra o Senhor. Porque você não tem base. Jesus não é o centro da sua vida. E aí quando vem a cruz, porque não existe evangelho sem cruz, e nós temos que aprender, né, como igreja, a mostrar a graça, mas mostrar a cruz também para as pessoas. Olha, você está vindo para cá, Jesus tem sim muitas coisas boas para nos dar, mas existe um preço. E quem não paga o preço, meu querido, não está dentro do discipulado, não. Não é discípulo e também não é capaz de discipular ninguém. Como é as teses aqui que o pastor coloca. Grande. Tome a sua cruz. Se os discípulos que nos antecederam, meu Deus, eles entregaram a própria vida, literalmente, por amor do evangelho, o que você está esperando? O que nós estamos esperando? Quer viver aqui um mar de rosas? Acho que a gente não vive nem a metade, nem passa nem a metade daquilo que aqueles homens passaram por amor a Cristo. Por amor a Cristo, Jesus era o centro da vida deles. Eles sim podiam dizer com propriedade que Jesus era o centro. O apóstolo Paulo podia dizer com propriedade: Jesus é o centro da minha vida, por ele eu morro, por ele eu estou aprisionado, por ele eu estou sofrendo açoites, por ele eu estou sofrendo por causa da igreja, porque Jesus é o centro da minha vida. Eles podiam dizer com toda a propriedade que Jesus era o centro, até morrer por ele. Por causa do evangelho, eles morreram de forma muito atroz, de forma muito cruel, perseguidos, igreja perseguida. E o que nós estamos esperando? Nós, a igreja do século 21, que o evangelho vai nos trazer apenas flores, que o evangelho vai nos trazer apenas conforto. Meu irmão, entenda uma coisa: o evangelho de Cristo não é uma zona confortável. Se você está se sentindo numa zona confortável, trilhando o caminho do evangelho, é porque você está na multidão. A multidão não se compromete, sabe? As pessoas que se escondem no meio da multidão são aquelas pessoas que não querem prestar contas de nada. Porque quando se está na multidão, eu não tenho que prestar conta da minha vida para ninguém. Eu não tenho que tratar meus pecados, as minhas iniquidades. Eu não preciso mostrar a minha identidade. Eu estou ali camuflado no meio do povo. Aí eu venho, eu sento, eu assisto o culto, eu ouço as pregações. Isso quando vem, né? Ou quando chega, o louvor já acabou, ou ele vai embora antes que o pastor dê a bênção apostólica, já está indo embora, já está ali na porta. Isso é característica de quem está na multidão. Pessoas sem comprometimento. Pessoas que não têm compromisso com Deus e nem com nada. Ah, mas
participo. Eu gosto de ficar no meu cantinho, sabe? Ali, quietinho. Já sofri tanto em igreja. Já passei tanta coisa na igreja que hoje eu quero ficar no meu cantinho. Eu quero ficar ali, despercebido, sem ninguém me olhar. Se não me der oportunidade, melhor ainda. Meu querido, discípulo de Jesus pega no arado, meu querido. Discípulo de Jesus tem identidade, mostra a cara, não está camuflado. Discípulo de Jesus se engaja, se envolve com a obra. Nós não fomos chamados para ficar no cantinho. Nós não fomos chamados para ficar camuflados dentro da multidão, sem comprometimento. Jesus quer pessoas que se comprometam com a causa, que olhem, que vejam, que digam: eu sou de Cristo, eu vivo por Cristo e eu estou aqui para isso. Para isso eu vim, para isso eu nasci. E não pessoas que se escondem no meio da multidão. Nós não fomos chamados para ficarmos sentados em bancos de igrejas, apenas ouvindo o pastor pregar, ou o que quer que seja, apenas ouvindo ministrações bonitas que elevam o seu ego, ou louvores bonitos de pessoas que têm uma voz bonita. Você não está aqui para isso. Nós não estamos aqui para isso. O discípulo se engaja na causa. O discípulo toma a sua cruz e segue a Jesus. Mas não é só aquele negócio de seguir, igual a multidão só segue para ver o que está acontecendo, não. É pessoa que se engaja, é pessoa que está dentro, é pessoa que falou: preciso de você para a obra, eis-me aqui, Jesus. Eu estou disponível, eu sou discípulo. Discípulo se envolve, irmãos. Não está camuflado, não. E Jesus quer saber de nós aqui nessa noite quem você é. Quem você é. Porque aqui só tem cristão. Se tivesse alguém que não conhecesse a palavra do Senhor, a gente poderia abrir um parêntese aqui. Mas eu não vou abrir parênteses nessa noite porque aqui só tem cristão. E se você está aqui, você já deve ter alguns anos de experiência com o Senhor, ou já caminhou uma parte com o Senhor. Mas Ele quer saber de você nessa noite quem você é dentro do meu reino. Você é multidão ou você é discípulo? Quem você é aqui nessa noite? Jesus não precisa de pessoas que se escondam. O discípulo, ele tem identidade. Identidade. Se você está aqui e não tem identidade, se nem o Senhor direito sabe quem você é. A Bíblia diz que o Senhor não que Ele ame mais alguém do que o outro, mas tem os íntimos. Sabe os íntimos? Intimidade. E a renúncia. Essas renúncias que nós estamos falando aqui nessa noite. Primeiro, do amor. Amor a Jesus em primazia. Segundo, tome a sua cruz. Ainda falta um terceiro curso que eu vou dizer. Passe pela renúncia. E antes de qualquer coisa dessas que você vai fazer, você vai pagar o preço para ser discípulo. Se você não conseguir renunciar primeiro, irmão, você não está contando. Tem que renunciar. E a renúncia só é possível através da intimidade com Deus. Relacionamento, sabe aquele negócio de relacionar? De busca pessoal. Quem não tem intimidade com o Senhor não aguenta nada, irmãos. Não aguenta nem a segunda metade. Quando o negócio começa a apertar, já começa a balançar as pernas, já começa a sair fora do barco. Porque não tem intimidade. Aí para renunciar não tem intimidade, aí não fica. E quem não fica, está na onde? Está na multidão, não é discípulo. Vocês não estão compreendendo essa noite que eu estou dizendo? Na verdade não eu, né? Mas a palavra do Senhor está dizendo. O terceiro custo é o desapego. Querido, para nós sermos discípulos, o Evangelho vai nos tirar tudo. Tira a família, tira bens materiais, tudo que possa nos ligar com este mundo externo, o Evangelho tira. Tira. Já viu pessoas que têm dificuldade de falar de Jesus dentro da própria casa, dentro da própria família? Que não aceitam, sabe? Sofre até mesmo perseguição, porque decidiu
qual é a base do seu amor? Né? E algumas pessoas até escutam, nossa, mas você virou um fanático, mas agora tudo pra você é igreja, tudo pra você é esse Jesus, você gosta mais da igreja do que de mim, e no seu play, blá 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 blá. Pensa que não é uma coisa fácil para esse tipo de pessoa que vive isso. Por quê? Não é que ele não ame a família, mas ele é discípulo, e o discípulo ama Jesus em primeiro lugar. E se eu tiver que me afastar da família para continuar sendo discípulo, para continuar tendo Jesus como sempre uma base do meu amor, eu não vou pensar 2 vezes. Doloroso, né? Mas é isso que Jesus está dizendo. Penoso, né? Relações familiares às vezes difíceis, mas eu tenho que escolher. Não vou deixar de amar os meus parentes, os meus familiares, mas em determinado momento, se você vai seguir Jesus como discípulo, não como multidão, mas como discípulo, uma escolha vai ter que ser feita. Quem é a base do seu amor? Quem você ama mais? Se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. São palavras de Jesus. Que ama até você mesmo mais do que a Deus. O terceiro custo, desapego. Jesus é a base do meu amor. Eu já decidi tomar minha cruz e seguir Jesus. E agora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo é aquilo que eu tinha, aquilo que eu era, os meus títulos, as minhas coisas, tudo vira esterco diante do prazer e da glória que é ter Jesus, que é conhecer Jesus. Nada mais importa. Isso não é fanatismo religioso, irmãos. Isso é o evangelho puro, é o evangelho da cruz que nos salvou. O terceiro custo exige desapego do eu, renúncia. E pensa numa coisa que é difícil a gente renunciar a nós mesmos. Nós estamos em uma constante luta espiritual todos os dias para renunciar às nossas próprias vontades, para renunciar a coisas que já tomaram o lugar de Jesus na nossa vida. Porque muitas vezes já existem coisas ou pessoas que já estão no centro há muito tempo na nossa vida. Há muito tempo. E por causa disso, eu não consigo me comprometer com o Evangelho nem com a causa do Evangelho. Irmãos, essa igreja aqui era para estar cheia no dia de hoje, nessa quinta-feira. Por que a quinta-feira quase não vem ninguém? Às vezes até no próprio domingo não vem quase ninguém. As pessoas não têm mais comprometimento com o Evangelho. Eu não estou dizendo que o Evangelho é só vir à igreja, mas o estar na igreja, a comunhão com a igreja, faz parte do Evangelho da cruz. O que é que a pessoa fica fazendo em casa? Se não tem nada, mas não quer estar aqui, não quer se comprometer, não quer pôr a mão no arado. Ah, pastor, eu não posso, sabe? Eu não estou preparado. Deixa para depois. E aí o tempo vai passando. Então deixa para depois, o tempo vai passando. Eu não estou falando aqui que você é obrigado a aceitar nada que vão te oferecer, que vão te impor. É lógico que você tem que orar, é lógico que você tem que colocar diante do Senhor. Mas eu estou falando aqui que aquele que é multidão, ele nem pensa em orar, ele já rejeita logo. Porque não é discípulo, porque não segue, porque Jesus não é a base do seu amor. Porque quando Jesus é a base do nosso amor, eu posso não saber, eu não tenho habilidades. Mas se Ele está falando para eu ir, Ele vai me capacitar para isso. Eu estou aqui para fazer algo no reino, para ser participante dentro da casa, e não para ser ouvinte. Igual o Tiago vai dizer, ouvintes esquecidícios, que é igual aquela pessoa que contempla a sua imagem no espelho e depois que sai de lá nem se lembra mais como é que viu. Infelizmente nós estamos vendo eras na igreja, no evangelho, infelizmente, de que nós temos mais multidões do que discípulos. Porque para ser discípulo tem um custo, e o custo é
Como nós vamos dar conta? Ah, mas como é que eu vou conseguir amar mais a Deus do que meu filho, que a minha mãe? Como é que eu vou conseguir fazer isso? É muito difícil. Como é que eu vou conseguir lidar com tanto sofrimento, sem olhar para trás, sem desistir? Não dá, não tem estrutura. Por nós mesmos, nós não conseguimos mesmo. Porque é muito difícil. Sozinho, nossa, mal conseguimos amar a Jesus. Às vezes não amamos nem nós mesmos. E dirá o Cristo. Sozinho não consegue não. Mas a receita é intimidade com Jesus. A renúncia pressupõe intimidade. Os íntimos vão dar conta de seguir esse caminho. Por mais difícil, por mais sofrimento que venha no percurso, que vai conseguir. Sabe por quê? Porque está ali diariamente com o Mestre. Está ali diariamente o Espírito Santo dando a força que nós precisamos. O Espírito Santo dá a força que nós precisamos diariamente. E se essa pessoa, se nós temos intimidade com Jesus, uma intimidade diária, um relacionamento diário com o Senhor, nós vamos conseguir passar por esse processo. Mas é claro, irmãos, que o Evangelho não é só um custo. O Evangelho não é só esse preço alto. O Evangelho também é graça. O resultado que nós temos de viver uma vida que escolheu seguir Jesus de verdade, ser discípulo de verdade, é que nós vamos ter tudo aquilo que Ele já nos prometeu. Todo o preenchimento que o ser humano ninguém nunca conseguiu te preencher. Toda tristeza, toda angústia, todos os males que nós estamos sujeitos nesse mundo, na nossa luta espiritual, Jesus Ele é capaz de curar qualquer coisa. A resposta, o presente que nós temos depois que nós fazemos tudo isso, irmãos, é que o Senhor nos dá uma verdadeira alegria, uma verdadeira paz que o mundo não pode nos dar e jamais vai nos dar. Depois que nós trilhamos esse caminho, por mais difícil que ele seja, o Senhor Ele nos dá um preenchimento verdadeiro. O Senhor nos ensina até a amar o nosso próximo de forma verdadeira, de forma saudável. Porque às vezes nem amar saudável a gente ama, porque a gente torna aquela pessoa um ídolo e aí a gente começa até sufocar ela. Até os nossos amores, o Senhor nos ensina a amar como resposta ao primeiro amor que é Ele. Existe um preço, mas também existe graça. E quando nós formos discipular, quando nós formos levar o Evangelho do Senhor, nós temos que mostrar o preço e a graça. Existem as duas coisas. O preço não é fácil, mas também existe a graça. Você tem que mostrar para a pessoa: olha, o caminho é difícil, o caminho é árduo, mas vale a pena, porque o presente é o próprio Cristo, o presente é a própria presença do Deus único, e isso vale qualquer coisa. Nós vamos mostrar para as pessoas que o Evangelho da cruz, ele não é fácil de seguir, não é fácil ser discípulo, mas também é um Evangelho cheio de graça, de comunhão, de paz e alegria que o mundo não pode nos dar. Que o mundo não pode nos dar, irmãos. Eu não sei em que você vai se encaixar nessa noite. Não sei. São pessoas que ensinam a Jesus, mas não seguem Jesus? Ou são pessoas que ensinam a Jesus porque é discípulo de Jesus? Onde você vai se encaixar nessa noite? E é para sair daqui perturbado mesmo. A palavra do Senhor, o texto, as escrituras, é para nos deixar perturbados, para nos tirar da zona de conforto. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando: onde eu estou? Eu estou na multidão, eu sou discípulo. Porque a palavra do Senhor diz: quem me ama não me ama o suficiente, não me ama mais. Quem não toma a sua cruz, quem não se desapega, não se renuncia, não é meu discípulo. Talvez muitos aqui dentro estão achando que é discípulo e não é. Tem um preço e o preço é alto. Mas também existe graça, e a graça é abundante. Amém? Aleluia. Jesus, eu não tenho mais nada para dizer nessa noite. O Espírito Santo
possa falar mais ao seu coração. O Evangelho nunca foi fácil, irmãos. Seguir Jesus não é fácil, mas é bom. Existe um caminho, uma eternidade ao lado do Senhor depois disso tudo. Fique de pé, nós vamos orar nessa noite. Deus. O Senhor possa nos ajudar, sabe, nesse caminho. Porque não é fácil. Eu preciso dessa ajuda, sabe? Eu preciso ter força para as minhas renúncias. Para aquilo que existe de pé. Eu sei quais são os meus pecados. Eu sei aquilo que precisa ser tratado na minha vida. Porque o discípulo, ele é confrontado com o seu próprio pecado. O discípulo, Deus mostra, você precisa ter tratado nisso aqui. Nós não queremos estar escondidos, irmãos. Nós queremos ter personalidade espiritual e identidade nessa noite. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós agradecemos o teu nome nessa noite, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é tão perfeito, ó Deus, que tem nos dado a oportunidade de aprender da tua palavra, de ser confrontados pela tua palavra, Espírito Santo. Ó meu Deus, e como essa palavra falou ao meu coração, Jesus, de coisas que é necessário que a gente venha tirar, coisas que é necessário que nós vamos tratar para realmente sermos discípulos do Senhor. Ó meu Deus, nós não queremos ser pessoas, meu Deus, que estão perdidas dentro desta casa, pessoas que estão, meu Deus, camufladas no meio das outras. Nós queremos, meu Pai, ter a identidade que o Senhor já comprou para nós na cruz. Ó meu Deus e meu Pai, que nós possamos ser curados pelo Senhor de dentro para fora, que nós possamos ser tratados pelo Teu Espírito Santo. Ó meu Deus, aquilo que precisa ser curado dentro de mim, aquilo que precisa ser retirado da minha vida, me ajude. Aquilo que precisa ser tratado em nós, meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos tirar do lugar de conforto, porque não existe zona de conforto no Evangelho. Existe luta, existe engajamento, existe, meu Pai amado, discipulado, existe, meu Deus amado, trabalho dentro do reino. Nós não estamos aqui, meu Deus, para assistir cultos, Senhor. Ó meu Deus, nós estamos aqui para ser discípulos e para fazer discípulos, como aqueles que verdadeiramente conhecem o Mestre, como aqueles que verdadeiramente foram salvos, entenderam o Evangelho da cruz. Ó Deus, nós te adoramos, nós agradecemos o teu nome nessa noite, te agradecemos porque a cada palavra o Senhor trata, porque o Pai, Ele trata e Ele corrige aos filhos que Ele ama. E nós aceitamos e nós nos rendemos diante, meu Deus, de tudo que o Senhor tem para nos dizer. Nos ensina a te ouvir, abre os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Pai amado, mudar, para que nós possamos ser curados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.